eleição do último dia 2. A eleição do último dia 2, ela teve um fato muito, mas muito positivo. É isso que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. É o seguinte, é porque houve uma grande renovação, principalmente lá no Congresso e também no Senado. Isso daí é algo realmente muito bem-vindo. Afinal de contas, já fazem mais de 30 e tantos anos que nós estávamos quase que eleição em eleição, tanto no Senado quanto no Congresso, somente aqueles mesmos e surrados nomes. Toda eleição tinha Marina, Paulo Maluf, Renan Cavalheiro, deixa eu olhar aqui minha anotação aqui, Marta Suplicy, Eduardo Suplício, Genuíno, os mesmos caras de sempre. Genuíno, Marta Suplicy, os de sempre, cara. Nunca mudava aquele negócio. O tempo todo aquilo. E essa última eleição agora, no último dia 2, hoje é dia 14, 12 dias atrás, portanto, serviu para dar uma limpa, cara. Desinfetar esse ambiente, esse Congresso, esse Senado. Eu particularmente espero que essa tendência ela continue. Nós precisamos mesmo, cara, jogar lá na lata do lixo, mandar lá para quinto dos infernos, pro sexto, pro oitavo, quantos infernos tiver aí pela frente, todos esses politiqueiros das antigas, esses caras que não estão nem um pouco comprometidos com o país. Esses caras, na verdade, basicamente, o que eles fizeram durante esse tempo todo que eles estiveram lá, foi duas coisas. Uma, eram corruptos, ladrões, vagabundos, patifes. Dois, quando eles não eram corruptos, ladrões, patifes, vagabundos, muitos deles eram simplesmente coniventes. Sabiam o que estava acontecendo, um monte de patifaria, um monte de roubo, um monte de coisa errada lá dentro, e muitos preferiam ficar assim, de bico fechado. Só um detalhe, é que hoje está ventando um monte aqui, então está balançando aqui o celular, correto? Continuando. Então alguns preferiam tomar essa atitude. Quando não estavam ajudando no roubo, estavam aqui na passiva. Então foi bom realmente que aconteceu essa limpeza, esse saneamento, vamos dizer assim, um saneamento eleitoral, porque isso aí estavam precisando, cara. Eu particularmente já estava saco cheio de toda a eleição, ficar vendo todos aqueles mesmos caras, praticamente os mesmos deputados, os mesmos senadores, os mesmos caras se lançando, e alguns deles, por exemplo, como o Sarney, lá do Maranhão, depois que envelhecia, depois que não tinha mais condições, porque a idade chegou, o que é que o cara fazia? Ele simplesmente ia lá e colocava lá o tal do herdeiro político dele, que na verdade era só uma extensão do corpo dele. Ia ser um patife, um vagabundo, enfim, um ladrão corrupto igual a ele, que iria só dar continuidade à mesma caminhada que ele já havia dado há tanto e tanto tempo atrás. Então foi muito bom esse saneamento eleitoral que aconteceu lá no dia 10. E mais do que isso, muitos desses caras que estavam lá no Congresso, lá no Senado, durante todas essas décadas, muitos deles eram simplesmente apoiadores de Lula. Outros fingiam apenas, só fingimento, não tinha nada de real, enfim, só fingiam que eram inimigos, adversários do PT, por exemplo, mas no fundo era a mesma coisa. Exemplo, o pessoal do PSDB, durante todos esses 30 e tantos anos, só fingiu que era inimigo do PT. Apenas fingimento, apenas um teatrinho, apenas para te enganar, somente. No fundo mesmo, eles eram coniventes, amigos de Lula e do PT. A maior prova é que agora
todos esses caras estão dando apoio para que aquele vagabundo, aquele ladrão, aquele patife possa se tornar presidente outra vez. Essa é a maior prova de que tudo aquilo que você viu lá atrás era só teatro, era só uma maquiagem, só e somente isso, mas no fundo mesmo eram todos vagabundos, todos vinham, todos nasceram, todos eram do mesmo esgoto, todos se alimentavam do mesmíssimo esgoto fedorento, todos eles praticamente, raríssimas exceções. Assim que nós possamos intensificar os esforços para que essa limpeza ela não pare, que continue pelas próximas eleições, que nós possamos pouco a pouco usar o nosso voto para enxotar todos esses ratos, todos esses patifes, todos esses vagabundos, todos esses canalhas, todos esses caras e mandar todos eles lá para a lata do lixo. Porque é lá que eles têm que ficar, na lata do lixo. Lixo tem que ficar no lixo. Então, que nós possamos fazer isso pelas próximas eleições. Vai ter mais eleições e que nós possamos continuar esse processo. Certo? Vídeo de hoje concluído, meu camarada. Ventou aqui, ainda está ventando, atrapalhou um pouquinho aqui, balançou o celular, quase que ele caía, enfim. Mas eu espero que você tenha compreendido o nosso recado de hoje. Hoje é sexta-feira, boa sexta para você, excelente sábado, perfeito domingo, tudo de bom para você, é um ótimo final de semana para você. E não esqueça, dia 30, daqui a 15 dias mais ou menos, Jair Bolsonaro, número 22. Aqui em São Paulo, para governador, Tarcísio, número 10. Ok? 10 mais 22. Beleza? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.